Olá, meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e hoje o nosso assunto é fatoração. Fatoração é bem simples, prestem bastante atenção. Nós vamos começar a fatorar números. Nós vamos ver a fatoração de expressões algébricas, porém, antes nós vamos revisar a fatoração de números. O que é fatorar? Fatorar é você escrever o mesmo número ou a mesma expressão algébrica de outra forma. Que forma seria essa? Usando a multiplicação. Nós vamos usar os fatores. Eu vou pegar o 60. Vocês lembram da decomposição em fatores primos? Então, como que eu vou fazer? 60 é um número divisível por 2. Vai dar 30. 30 dá para dividir por 2. Vai dar 15. 15 eu vou dividir por 3. Sobra 5. E 5 eu vou dividir por 5. Então, na minha fatoração, eu tenho o 2 que apareceu 2 vezes. Então, eu vou ter 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Professora, mas para fatorar eu vou ter que sempre decompor? Não. O 45 eu posso colocar 3 vezes 15. E o 150 eu posso fatorar 15 vezes 10. Certo? Primeiro eu usei a decomposição em fatores primos. Quando eu vou fatorar uma expressão algébrica, preste bastante atenção, foi o que eu falei. Fatorar uma expressão algébrica ou um polinômio significa transformar a expressão algébrica ou polinômio num produto de fatores irredutíveis. Produto é a multiplicação. Preste bastante atenção. Vamos multiplicar essas expressões. Lembrem do produto da soma pela diferença? Vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Um monômio vezes um binômio, eu vou aplicar propriedade distributiva. X vezes x, x ao quadrado, 3 vezes x, 3x. Um outro produto notável, o quadrado da soma de dois termos, que vai ser a regrinha, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, x vezes 1 vezes 2, 2x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, 1. Pessoal, eu tenho o meu produto notável, aqui eu tenho o resultado desse produto notável. Multiplicação e fatoração. Se eu pegar A2 menos B2 e voltar no A mais B, A menos B, eu vou estar o quê? Fatorando a minha expressão. Então, tudo que vocês fizeram no produto notável, agora é o caminho de volta, fatorando a expressão. Para fatorar a expressão, nós temos quatro tipos. Primeiro, colocação de um fator comum em evidência. Segundo, fatoração por agrupamento. Terceiro, diferença de 2 quadrados. E o último caso, trinômio quadrado perfeito. Nós vamos trabalhar bem tranquilo. Nessa aula, nós vamos ver somente o fator comum em evidência e a fatoração por agrupamento. Vamos começar? Eu vou pegar 2 figuras geométricas. Primeiro, eu quero o perímetro, depois eu quero a forma fatorada desse perímetro. Então, o primeiro caso é a colocação de um fator comum em evidência. Primeiro, o que é perímetro? Perímetro é o contorno da figura ou a soma de todos os lados. Então, eu tenho um hexágono, tem 6 lados. Então, eu tenho os termos semelhantes. A mais A mais A. 3 vezes A. Mais B
mais B e mais... Não, desculpa, pessoal. Vamos lá. Aqui eu tenho A, 1, 2, 3, 4, né? Vamos prestar atenção. 4 vezes A. Mais o B, eu tenho 2 vezes o B. Meu perímetro. Porém, um binômio. Agora, qual é a forma fatorada? A forma fatorada, eu vou procurar entre 4A mais 2B um fator comum, um divisor comum. E entre 4 e 2, o divisor comum é o 2. Aí eu vou colocar esse 2 fora do parênteses. Por isso que ele fala colocar em evidência. Então, eu tenho 4A dividido por 2. Vai sobrar 2A. Mais 2B dividido por 2. Vai sobrar B. Se eu aplicar a propriedade distributiva, eu volto no meu perímetro original, ok? O retângulo, da mesma forma. Porém, o retângulo é um quadrilátero e os lados opostos são iguais. Então, preste atenção. Essa distância aqui é x, o quadrado aqui, y, é um retângulo, né? Medidas diferentes. E aqui, esse comprimento aqui é z. A altura do retângulo é A. Eu quero o perímetro. Então, o perímetro vai ser 2 vezes x, mais 2 vezes y, mais 2 vezes z, e a altura 2 vezes A. Eu tenho o meu polinômio, ok? Muito bem. O que seria a forma fatorada? Entre 2x, 2y, 2z e 2a, o fator comum, o divisor comum, vai ser o 2. Eu vou colocar o 2 em evidência. Então, colocando 2 em evidência, eu vou ter x mais y mais z e mais a. Simples, não é? Vamos ver agora alguns exemplos. Eu tenho 5x mais 5y mais 5z, certo? Nós temos aqui. O que é que nós vamos fazer? Qual que é o divisor comum? O 5. Vou colocar o 5 em evidência. Vai sobrar x mais y menos z. Já está na forma fatorada. 3, 6 e 12. Qual que é o divisor comum entre esses números? O 3. x3, x4, x6. Sempre o divisor comum é aquele com menor expoente. Mas por quê, professora? Porque eu vou encontrar x3 dentro de x4 e vou encontrar x3 dentro de x6. y2, y3 e y4, nós temos o y2. Então, vamos fatorar, dividir. Quando eu tenho 3x3, y2 dividido pelo mesmo número, o número dividido por ele mesmo vai dar 1. 6 dividido por 3, 2. x4 dividido por x3, sobra x. Pessoal, só uma observação. Se eu tenho x4 dividido por x3, eu tenho a divisão de potência de mesma base. Eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. Vai dar x elevado a 1 ou x. Continuando. y3 dividido por y2 vai sobrar y. Mais 12 dividido por 3, 4. x6 dividido por x3, x3. y4 dividido por y2 vai resultar no y2.
Observe que a cada exemplo eu estou aumentando, para vocês observarem que a forma de resolução é do mesmo jeito. Primeiro, se tem números, eu vou pegar o divisor comum, entre 7, 21 e 28. O divisor comum é o 7. A, A2 e A3, sempre com menor expoente. A. B2 e B4. B2. Y2 não tem comum. O M também não. E o B nós já pegamos, ok? Muito bem. Evidência somente o que for comum. 7AB2, Y2 dividido por 7AB2. Vai sobrar Y2. Número com número, 21 dividido por 7, 3. A2 dividido por A. B2 dividido por B2, vai dar 1, número dividido por ele mesmo. E M não é comum, eu vou repetir. 28 dividido por 7, 4. A3 dividido por A2. B4 dividido por B2, B2. Ok? 20, 10 e 2. Nós temos fator comum, divisor comum, o 2. X3, X2 e X é o X. Y3, Y2 e Y vai ser o Y. 20 dividido por 2, 10. X3 dividido por X dá X2. Y3 dividido por Y dá Y2. Mais 10 por 2, 5. X2, Y2 dividido por XY vai sobrar XY. E por último, 2XY dividido por 2XY, o número dividido por ele mesmo vai dar 1. Agora, Rosilene, na minha expressão algébrica, eu tenho que ter fator comum em todos os termos? Sempre o número ou a variável? Não. Vamos ver esse último exemplo aqui. O fator comum entre 36, 18 e 24 é o 6. Agora, olha, o A, ele não tem no termo do meio, o B não tem no último termo e o C não tem no primeiro. Então, o fator comum, ele pode ser somente o número ou somente a variável, a letra. Então, neste caso aqui, eu vou ter 36 dividido por 6, vai dar 6, eu vou repetir, AB. 18 dividido por 6, 3, eu vou repetir, BC. 24 dividido por 6, eu vou ter 4, AC. Muito bem, nós vamos para o nosso último caso de fatoração, que é fatoração por agrupamento, que diz o seguinte: não existe um fator comum para todas as parcelas. Se você olhar aqui, 4, 8, MX, 2MC, não existe. Um outro ponto, partes da expressão em grupos possuem fator comum. É interessante. Se eu agrupar esses dois, eu tenho o meu fator comum aqui entre 4 e 8, o 4. Se eu dividir 4x por 4x, menos 8c dividido por 4, vai dar 2c. Observe, no outro grupo, eu tenho fator comum entre mx e menos 2mc, o fator comum é o m. Colocando o m em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar o x e vai sobrar o 2c. Agora sim, eu agrupei
Encontrei o fator comum, que são os parênteses, x menos 2c, vou colocá-lo em evidência. Então, eu vou ter x menos 2c, que multiplica os dois fatores, 4 mais m. Vejamos outro exemplo. Na representação geométrica, é da mesma forma. Eu tenho o meu retângulo, onde o comprimento desse retângulo é x mais y e a altura é a mais b. Eu dividi esse retângulo, essa figura, em 4 partes. E na próxima aula, nós vamos trabalhar com os 2 últimos casos de fatoração, ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube, SMED-GV. Até a próxima!